Alberto, com um tom de seriedade, revela a Otávio que esteve na casa de Diná no dia anterior e que ela está em um estado de choque, claramente abalada com a saída de Theo da casa. Otávio, tentando ser otimista, diz que ainda tem esperanças, mas Alberto, com um olhar de preocupação, comenta que não foi isso que ele quis dizer. Otávio, com uma postura protetora, afirma que Diná não pode ficar sozinha em um momento como esse e que ela, mais do que nunca, precisará de alguém que a ame e cuide dela, a ajudando a se tornar uma mulher forte. Ele, com convicção inabalável, termina dizendo que tem certeza de que esse homem que ela precisa é ele, disposto a ser o apoio necessário para Diná nesse momento de fragilidade, acreditando que pode ser o pilar que ela estava precisando para reconstruir sua vida. Alberto, com um olhar preocupado, comenta que talvez não fosse o melhor momento para ter dado a notícia a Otávio. Mas Otávio, com um sorriso de satisfação, responde que a notícia o deixou extremamente feliz, evidenciando sua alegria pela saída de Theo de casa e dando a entender que isso representa uma nova oportunidade para Diná, como se ela agora estivesse livre para seguir seus próprios caminhos. Alberto, percebendo o entusiasmo de Otávio, tenta trazê-lo de volta à realidade, dizendo que Theo acabou de sair de casa e pedindo a Otávio para parar de sonhar, pois ele parecia mais um adolescente deslumbrado com o que ainda não se concretizou. Em outro local, Diná está com estado de profundo pensamento e reflexão, olhando fixamente para a foto de Theo em seu quarto, como se tentasse entender o que realmente aconteceu, demonstrando claramente que não está bem com a situação atual, com a saída dele de casa. Sentindo uma enorme saudade e um vazio dentro de si, Diná, com os olhos marejados, abraça uma das roupas de Theo que ainda está ali, tentando buscar um pouco de conforto em algo que lhe pertence. Seus olhos então caem sobre a aliança de casamento de Theo e ela se perde em pensamentos, relembrando momentos do passado, quando Alexandre ainda estava vivo, e ela, com tristeza, lembrava de quanto Theo dizia que a trocaria por outra, um pensamento que a atormentava à época e agora parecia se tornar realidade. Com um suspiro profundo, Diná beija a aliança, como se fosse um último gesto de despedida, um último vínculo com o passado e com o homem que ela ainda amava, apesar de tudo. Enquanto isso, Bia aproveita seu fim de semana de forma tranquila, tentando se distanciar de tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ismael, com um olhar sério, revela que agora voltou, e Bia, com um sorriso nostálgico, comenta que ele fez muita falta durante sua ausência. Ela ainda ressalta que nunca foi tão feliz em sua vida, como se finalmente tivesse encontrado algum tipo de paz e felicidade em sua rotina. De volta à conversa entre Alberto e Otávio, Alberto comenta que Diná teve uma crise terrível e está sofrendo demais com a situação, claramente abalado pela fragilidade emocional de sua amiga. Otávio, com uma expressão pensativa, pergunta se a saída de Theo de casa é definitiva, mas Alberto, com um tom mais grave, dá a entender que sim, confirmando a situação. Alberto, então, menciona que Diná contratou um detetive para seguir Theo, o que revela ainda mais o grau de controle e possessividade da parte de Diná, tentando entender cada passo de Theo, mesmo após a separação. Otávio, com uma leve pena, pede para Alberto ir até a casa de Diná e telefonar para ele depois disso, como se desejasse saber mais detalhes sobre o estado dela, mas ao mesmo tempo mantendo uma certa distância emocional. Ele diz em um tom mais baixo que sente pena de Diná, mas Alberto pede para que Otávio tenha cuidado com o que diz, para que os meninos não ouçam tais conversas, uma preocupação natural para não envolver os filhos em questões mais íntimas e complexas. Otávio, com uma leve ironia, responde que as crianças dizem o que querem, como se não fosse tão importante controlar tudo que os filhos ouvem. Alberto, de forma mais séria, comenta que conversou com Glória e que Tato está decidido a comprar uma moto com um prêmio da corrida. Mas Otávio, com uma postura mais relaxada, afirma que não vai interferir na vontade do seu filho, acreditando que Tato deve fazer suas próprias escolhas. Alberto, no entanto, observa que Otávio mudou e seus filhos não estão acostumados com essa mudança em sua postura, o que poderia estar gerando um certo distanciamento entre ele e os filhos. Alberto, com um tom firme, deixa claro que não concorda com a maneira como Otávio está lidando com a situação, mas Otávio, com uma leve indiferença, simplesmente escuta e não se altera. Enquanto isso, Mauro, com uma expressão desconfortável, comenta que detesta segunda-feira, mas se anima ao dizer que seu domingo foi ótimo, o que lhe dá um certo otimismo para a semana.
Theo então revela a Mauro que saiu de casa e, ao falar sobre isso, demonstra um alívio visível, como se finalmente tivesse se livrado de um peso que o acompanhava. Theo admite que acabou tudo entre ele e Diná, e Mauro, com uma preocupação genuína, pergunta como foi a situação, tentando entender os detalhes da separação. Theo, com um suspiro, revela que Diná contratou um detetive para segui-lo, uma atitude que o deixou ainda mais frustrado e irritado com a situação. Mauro, tentando dar um conselho a Theo, pede para ele tirar férias e se afastar um pouco de tudo, oferecendo-se para tomar conta do escritório durante esse tempo, o que dá a Theo uma oportunidade de reflexão e descanso. Theo, ainda pensativo, diz que vai pensar sobre o assunto, mas a decisão de dar um tempo para si mesmo já está começando a amadurecer em sua mente. Em outro momento, Diná acorda mal, visivelmente abatida e fraca. Alberto, percebendo seu estado, entrega-lhe um copo de água, tentando ajudá-la a se recuperar um pouco. Maroca, com uma expressão preocupada, observa que Diná está com febre muito alta, o que agrava ainda mais sua condição e mostra que ela está em um estado de fragilidade emocional e física, uma combinação que a torna ainda mais vulnerável diante dos acontecimentos recentes. Alberto, em uma ligação rápida, revela a Otávio que Diná está com muita febre, uma situação preocupante. Mas ele tenta tranquilizar Otávio, dizendo que ela já está medicada e que com o tempo ela irá melhorar. Maroca, com uma expressão grave, se aproxima de Alberto e informa que Diná desmaiou, o que aumenta ainda mais a preocupação com sua saúde. Enquanto isso, Bia, em um tom mais leve, comenta para sua mãe, Estela, como foi seu final de semana ao lado de seu pai, Ismael. Estela, tentando manter a rotina da casa em ordem, pergunta se Bia não tem nenhuma tarefa de casa para fazer, mas Bia, sem demonstrar muito interesse nas obrigações escolares, dá a entender que não. Ismael, depois de deixar Bia em casa, se despede e vai embora. Bia, em seguida, comenta sobre os amigos de Ismael, uma menção que parece ser uma tentativa de fazer a conversa fluir. Mas Estela, mais focada nas questões da casa, pergunta a Bia se ela fez algum comentário com Ismael sobre o homem que estava na casa delas, alguém que parece ter despertado a sua curiosidade. Bia, de maneira sutil, revela que descobriu o assunto por conta própria e até contou para seu pai, o que deixa Estela pensativa. Estela, com um leve suspiro, diz que vai sair mais cedo, pois pretende ir à casa de Diná, e explica que as coisas que acontecem na casa dela não devem ser da conta de ninguém de fora, querendo manter a privacidade dos assuntos familiares. Theo, ao conversar com Raul, afirma que Diná precisa melhorar sem a presença dele, como se quisesse que ela fosse forte o suficiente para lidar com a situação sozinha. Raul, com o olhar mais preocupado, comenta que a febre de Diná foi desencadeada pelo seu estado emocional, já que a situação com Theo está afetando profundamente sua saúde. Theo, com um tom de resignação, diz que, se as circunstâncias fossem diferentes, ele até iria visitá-la, mas que agora não era o momento. Raul, se despedindo de Mauro e Theo, diz que Theo tem razão, como se aceitasse que cada um deve lidar com seus próprios problemas da maneira que achar melhor. Theo, com uma leve frustração, comenta com Mauro que uma pessoa tão sensível como Diná já demonstrava sinais de que isso poderia acontecer e que esse começo seria muito difícil para ela. Andresa, com um tom de ceticismo, diz duvidar que Theo vá realmente visitar Diná, um comentário que deixa claro sua opinião sobre a situação. Maroca, com um ar preocupado, comenta que Diná está realmente muito doente e que a situação não parece melhorar. Estela, por sua vez, revela que a febre de Diná finalmente baixou, o que traz um alívio temporário para todos. No entanto, ela pede que, enquanto Maroca não puder proporcionar um ambiente mais agradável e tranquilo para Diná, ela não deve comparecer no quarto da amiga, pois isso poderia piorar ainda mais o estado de saúde de Diná. Raul, ao ouvir essa informação, diz que Theo achou melhor não ir com ele para a casa de Diná, respeitando a decisão do amigo de se manter afastado por enquanto. Andresa, com uma expressão de dúvida, comenta que ainda não entende quem teria comentado sobre o detetive particular contratado por Diná, como se o segredo da situação estivesse se espalhando mais do que o esperado. Estela, com uma atitude séria, faz uma revelação a todos na casa e diz que Bia acabou descobrindo sobre o detetive e em seguida contou para Ismael, o que parece ter tomado uma proporção maior do que Estela imaginava. Ela diz que fez tudo o que podia para impedir que Diná continuasse com essa loucura, tentando proteger a amiga de um caminho ainda mais complicado, mas Raul, com uma expressão mais pragmática, responde que agora não é hora de lamentar o que já aconteceu, pois o foco deve ser ajudar Diná a superar o que está vivendo.
Em outra parte da cidade, Lisa se despede de Josefa no salão, agradecendo pela oportunidade de trabalhar ali, e segue seu caminho. Fátima, chegando ao salão, comenta com Josefa que o movimento está fraco, algo que tem incomodado a dona do salão. Fátima, com um tom mais leve, menciona que está considerando largar o salão e tentar outra coisa profissionalmente, uma sugestão que preocupa Josefa. No entanto, Josefa pede para que Fátima não tire Lisa do salão, destacando o talento dela no que faz, deixando claro que Lisa é uma funcionária muito competente. Fátima, com um sorriso irônico, menciona que mais uma cliente adora o trabalho de Lisa, mas Lisa responde que essa cliente é antiga e, com uma pitada de curiosidade, comenta que a cliente é divorciada e tem um filho, como se fosse um detalhe importante para contextualizar a situação. Na mesa, Josefa pergunta a Fátima se Theo ligou para a casa de Diná para saber notícias sobre seu estado de saúde. Mas Fátima, com uma expressão de indiferença, responde que ele não ligou, o que aumenta a tensão sobre a falta de apoio de Theo para Diná, mesmo em um momento tão crítico. Diná, deitada na cama, fica profundamente pensativa, seu olhar perdido, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Com um suspiro pesado, ela finalmente pergunta, com a voz embargada, onde está Theo, claramente sentindo a ausência dele. Alberto, preocupado com o estado emocional dela, tenta acalmá-la, alegando que ela deu um grande susto em todos ao desmaiar. Mas Diná, em um impulso de dor, responde que Theo foi embora, deixando claro o quanto se sente abandonada. A tristeza toma conta dela e, em um momento de desespero, ela começa a ficar nervosa, gritando e pedindo para que chamem Theo, demonstrando um sofrimento profundo e uma sensação de perda irreparável com a partida dele. Estela, tentando consolar a irmã, fica ao seu lado, mas Diná, em meio ao choro, não consegue entender como Theo pode deixá-la daquela maneira. A dor é visível em cada palavra que sai de sua boca, enquanto ela se debate com a realidade de que, ao que parece, Theo realmente a abandonou. O telefone toca, interrompendo o momento de angústia, e é o marido de Estela ligando para o trabalho dela. No entanto, quem atende é Regina, e a conversa entre os dois rapidamente se transforma em um encontro combinado para mais tarde, enquanto o drama de Diná se desenrola ao fundo. Theo, por sua vez, se encontra em uma situação diferente, conversando com Josefa e afirmando que irá visitar Patty todos os dias, querendo se manter presente na vida de sua filha, apesar dos conflitos em sua própria vida. Durante a conversa, a mãe de Theo comenta sobre Lisa, e ele, curioso, pergunta se Lisa trabalha no salão de Josefa, descrevendo a jovem. Mais tarde, ele encontra Lisa e, com um olhar curioso, pergunta se foi ela quem fez o cabelo de Josefa no salão. Lisa, com uma leve ironia, menciona que ele desapareceu, como se não entendesse por que Theo sumiu de repente. Ele, tenso, pergunta como está o namorado dela, ao que Lisa responde que está bem, antes de virar a pergunta para Theo, perguntando sobre sua namorada. Theo, com um tom de sinceridade, afirma que não tem namorada, e isso parece despertar uma reflexão nele. Ele admite que pensou muito sobre Lisa e, após um breve momento de silêncio, pergunta se pode vê-la e combina de passar em sua casa mais tarde, sugerindo que há algo a mais ali. No ambiente de trabalho, Padilha acaba esbarrando em algo e derruba uma roupa, causando uma pequena confusão. Sininho, observando a cena, não perde tempo em fazer um comentário sarcástico, dizendo que ele não sabe fazer nada direito e pedindo para que ele recolha a roupa. Em seguida, Sininha menciona com um sorriso malicioso que Naná beijou o namorado, causando curiosidade em Tibério. Ele, por sua vez, pergunta sobre Fátima, que ainda não apareceu para o almoço, mas Sininha, com um tom de desagrado, reclama de Tibério, dizendo que ele deveria ser mais romântico. Geraldão, ouvindo a conversa, dá uma risada e sugere que Tibério não entendeu nada, insinuando que Sininha está demonstrando interesse nele. Tibério, com um olhar desconfortável, diz que não gosta de falar sobre esse tipo de assunto, mas logo se volta para seu protetor, tentando evitar mais fofocas. Fátima chega e a dona da pensão, sempre atenta, pede para Padilha trazer um prato pronto para ela. A cena no salão parece ter se acalmado por um momento, mas há sempre um subtexto de tensão no ar. Enquanto isso, Sofia chega em casa visivelmente mal e, com um olhar preocupado, pergunta para Bárbara o que está acontecendo com ela. Sininha, observando a cena, fica pensativa, tentando entender o que está por trás dessa mudança no comportamento de Sofia. Ao mesmo tempo, Otávio, em uma loja, acaba se deixando seduzir pelos perfumes e acaba levando alguns, como se estivesse tentando encontrar algo para agradar a si mesmo, talvez para afastar as preocupações que o rondam. Em outro local, Guiomar, com uma expressão de desaprovação, comenta que nunca viu uma família com tantos problemas e fofocas como a de Raul.
Ele, tentando entender o que está acontecendo, pergunta o que se passa com ela, lembrando que eles foram amigos em outros tempos. Guiomar, com uma atitude distante, se afasta e diz ter fechado os olhos para muita coisa ao longo dos anos, o que deixa Raul confuso e questionando o que ela quis dizer com isso. Raul, ainda mais confuso, pede explicações, mas Guiomar, com uma expressão de frieza, diz que não deve satisfação a ninguém. Raul, sentindo-se agredido pela atitude dela, a acusa de o agredir com palavras, mas Guiomar, sem hesitar, admite que sim, e a tensão entre os dois aumenta. A conversa entre eles é um reflexo de muitas tensões não resolvidas que pairam sobre a família e os sentimentos que, por mais que tentem ser ignorados, sempre acabam aflorando. De volta a Dinah, ela tenta sair da cama, sentindo-se fraca, mas não consegue resistir ao desejo de saber mais sobre Theo. Ela pede água e Estela, sempre atenta, pega um copo de água para ela, tentando acalmá-la. Em seguida, Dinah, com um olhar aflito, pergunta onde está Theo e Estela, com um tom de resignação, menciona que ele está em um hotel. Isso provoca mais angústia em Dinah, que agora mais agitada, pede para Estela ligar para Josefa e perguntar qual hotel Theo está hospedado, como se isso pudesse trazer alguma resposta para o vazio que ela sente. Estela, com um olhar de preocupação, responde que Josefa não irá revelar essa informação, o que deixa Dinah mais desesperada. Em um ímpeto de revolta, Dinah diz que vai falar com Theo no escritório, mas Estela, com um tom de realidade, a avisa que ele não vai voltar. Dinah, sem aceitar a ideia de que tudo acabou, repete várias vezes, quase como uma súplica, que Theo vai voltar, como se tentar acreditar nisso fosse a única maneira de suportar a dor que sente.